Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Polaca Brasil. Como vocês sabem, eu venho da Polônia, passei 2 anos no Brasil e agora moro na Alemanha. E isso me possibilitou aprender português, alemão, polonês e claro, e inglês que eu aprendi na escola. Para o vídeo de hoje eu fiz uma lista de coisas engraçadas ou curiosas que acontecem quando a gente fala mais de 2 línguas. Quando a língua é trocada na conversa e você não percebe. Isso também pode acontecer quando você está aprendendo a sua primeira língua estrangeira. Já aconteceu comigo de estar num grupo de pessoas que falavam as mesmas línguas que eu e sem perceber a gente trocava a língua no meio da conversa e só depois a gente percebia que a língua inicial era diferente da língua que a gente depois ficou conversando. É muito curioso como às vezes o nosso cérebro liga e desliga a língua sem que a gente tenha consciência do que está acontecendo. Falar com a pessoa em outra língua achando que ela está entendendo. Eu acho que dessa lista, essa é a coisa que mais frequentemente acontece comigo. Às vezes eu chego para falar com a minha mãe, que só fala em polonês, e claro, eu começo falando em polonês, mas às vezes acontece que no meio da minha fala eu troco para português. E na maioria das vezes eu não percebo essa troca de língua. Aí minha mãe fala comigo, Milena, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Só que várias vezes, na hora eu também não sei por que ela não entendeu. Aí eu repito a mesma coisa em português e ela fala de novo, aí ela adiciona que isso não é polonês. Aí eu percebo e me corrijo. Isso eu acho muito engraçado e às vezes meio estranho. Já com meu marido é diferente, porque ele não fala logo que eu estou falando em outra língua, quando acontece isso que aconteceu com minha mãe, que eu falei agora para vocês. A gente conversa um com o outro em português, mas ele ainda não sabe polonês, então quando faço essa mesma troca de línguas, ele fica balançando com a cabeça como se ele estivesse entendendo, e eu continuo falando em polonês, falando. E depois de um tempo ele me diz, agora você pode repetir a mesma coisa, só que em português? Aí a gente fica rindo, né? Porque eu tenho que lembrar de qual momento que eu comecei a falar em polonês. E isso acontece frequentemente também. Traduzir para a pessoa a própria língua dela. Nossa, essa é clássica. Várias vezes a gente assiste alguma reportagem ou documentário sobre o Brasil em polonês, e eu traduzo para João Paulo para português, para ele entender também do que está se tratando. E durante a reportagem, quando eles entrevistam, por exemplo, uma pessoa do Brasil, a pessoa começa a falar, claro, em português. E aí dá para ouvir por trás o que a pessoa está falando, porque a gente dubla no momento em polonês, mas ainda dá para ouvir o português. Só que eu continuo traduzindo para João Paulo, para o português. E ele fica rindo e falando, Milena, português eu sei falar. Em qual língua eu penso? Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. E isso é muito interessante, porque de fato eu penso em línguas diferentes dependendo sobre o que eu estou pensando no momento ou com quem eu vou falar sobre o assunto que eu estou pensando. Por exemplo, quando eu penso em algo sobre o João Paulo ou algo que eu quero conversar com ele, que a gente tem que resolver, eu penso em português. O mesmo acontece comigo com relação à minha mãe ou à minha irmã. Quando eu penso em algo sobre elas, relacionado a elas, algo que eu vou falar com elas, eu penso em polonês. Já quando é algo relacionado ao meu trabalho ou escola, que é aqui na Alemanha, eu, na maioria das vezes, penso em alemão. E é incrível como a gente faz isso tão sem perceber. É como se o nosso cérebro adaptasse a língua de acordo com o assunto ou a necessidade. Já no sonho, é uma confusão de nada. Eu fico trocando de línguas durante o sonho e é muito esquisito. Misturar as palavras de uma língua com a outra língua. Por exemplo, a palavra arm. Em alemão, isso significa pobre. Em inglês, significa o braço. E às vezes acontece uma confusão na minha cabeça quando tem situações assim, que eu esqueço quero lembrar como é braço em inglês. Aí eu não consigo lembrar porque
arm, para mim, agora está significando pobre. Por isso, cria uma dificuldade na minha cabeça na hora de lembrar que o braço em inglês é arm. E o mesmo acontece com a palavra gift, que em alemão isso é veneno. Em inglês é presente. Hoje em dia eu falo todo dia alemão. Em inglês não está tão presente mais na minha cabeça. Então, essas palavras são as palavras que acho que mais esqueço na hora quando vou falar inglês e preciso de uma palavra assim, mas em alemão tem outro significado. Língua é algo que sempre me fascinou, como o nosso cérebro funciona quando a gente pensa e fala em outras línguas e os significados de palavras, como nossa compreensão muda tanto quando a gente conhece cada vez mais e mais palavras dentro de outras línguas e a língua como um geral. Isso muda muito a nossa visão sobre várias coisas, inclusive sobre os significados das coisas. E por isso também, quando acabar o meu curso de enfermagem, eu queria me dedicar mais às línguas de novo. E o meu plano é começar depois aprendendo 2 línguas novas, para ver também se será mais rápido eu aprender essas línguas quando for aprender elas juntas, ou se seria mais rápido eu aprendendo 2 línguas novas separadamente, uma de cada vez. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo também que no Brasil tem muitas pessoas que se interessam pelas línguas, que estão querendo aprender outras línguas, inclusive o polonês. E deixem também nos comentários que línguas vocês têm vontade de aprender. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!